Oi pessoal, agora trazendo um conteúdo bem simples, né, que é acerca dos tipos de predicados, né? Nós temos três tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal, tá? Para nós identificarmos, né, qual é o tipo de predicado, então é importante que nós venhamos ter em mente os verbos de ligação, tá? Os verbos de ligação que são ser, estar, continuar, andar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se e virar, tá? Então, é necessário que nós saibamos quais são os verbos de ligação para podermos identificar o tipo de predicado. Porque quando o predicado tiver um verbo de ligação, o verbo de ligação é o verbo que não indica uma ação, mas sim um estado que se dá ao sujeito, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Quando isso acontece, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. Como o predicativo do sujeito é um adjetivo, né? E adjetivo é um nome, então nós temos um predicado nominal. Quando nós temos uma oração, né, cujo predicado não tem verbo de ligação, mas sim um verbo significativo, então o núcleo desse predicado passa a ser o verbo. Então nós temos um predicado verbal, tá? Lembrando que todos os verbos que não são os verbos de ligação são verbos significativos, tá? E quando o predicado tem os dois núcleos, né, ao mesmo tempo, né, tem um predicativo, que aí também pode aparecer o predicativo também do objeto, e nós vamos ver isso depois nos exemplos, né? E tem também como núcleo um predicativo que pode ser do sujeito ou do objeto, e tem também como núcleo o verbo significativo. Então nós temos dois núcleos, então nós temos um predicado verbo nominal, tá? Então vamos entender aqui como que funciona isso, né? Vamos lá. Primeiro exemplo. Meu amigo chegou. Meu amigo chegou. Nós temos aqui um verbo intransitivo. Verbo chegar. O verbo chegar é um desses verbos aqui, os verbos de ligação. O verbo chegar está aqui. Ser, estar, continuar, andar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, virar? Não. Porque o verbo chegar não é um verbo de ligação, ele é um verbo significativo. Então aqui nós temos um predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado é o verbo chegar, que é o verbo intransitivo, né? Aliás, só tem ele ali mesmo. Então, nós temos aqui um predicado verbal. O núcleo do predicado é o verbo significativo, tá? No exemplo abaixo está escrito: meu amigo está atrasado, né? Então, agora nós temos o verbo estar, verbo de ligação. É um desses verbos aqui, vamos lá, ser, estar. Então, nós percebemos que há o verbo de ligação nessa oração, né? Então, quando nós temos o verbo de ligação, né, o verbo de ligação é aquele tipo de verbo que não apresenta ação, mas sim um estado. Então, ele está dando o estado ao sujeito, que é atrasado, né? Atrasado é o predicativo do sujeito, que é um adjetivo, um estado transitório que se dá ao sujeito mediante ao verbo de ligação, predicativo do sujeito, porque está ligado ao sujeito. Então, atrasado é o predicativo do sujeito, que é um adjetivo. Adjetivo é um nome. Então,
nós temos aqui um predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado é o predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui um predicado nominal, tá? Na frase abaixo, né, está escrito: meu amigo chegou atrasado, né? Meu amigo chegou atrasado. Aqui nós temos um predicado verbo nominal. Por que nós temos o predicado verbo nominal? Vamos entender aqui. Meu amigo chegou, mesma oração aqui de cima, como nós já vimos. Então nós temos um verbo significativo. Lembrando de novo, todo verbo que não for verbo de ligação é verbo significativo, que apresenta uma ação. Então, meu amigo chegou. Meu amigo chegou, nós temos um verbo significativo. Então, nós já encontramos um núcleo, que é o núcleo do predicado verbal, por ter um verbo significativo. Porém, nós temos um outro núcleo, que é o predicativo do sujeito. Então, nós temos agora dois núcleos, né? Que é o predicativo do sujeito atrasado, né? Que está também ligado ao sujeito meu amigo, né? Mas o predicativo do sujeito não está ligado ao sujeito mediante ao verbo de ligação? Aqui não tem verbo de ligação. A gente precisa entender que ele está aqui, só que de forma invisível. Por quê? Meu amigo chegou e está atrasado. A frase mesmo completa seria essa: meu amigo chegou e está atrasado. Então aqui nós temos um verbo de ligação que faz essa conexão, né, do predicativo do sujeito ao sujeito meu amigo, né? Só que nós desconsideramos, né? Então nós não temos o costume e nós não falamos meu amigo chegou e está atrasado, né? Nós falamos o quê? Meu amigo chegou atrasado. Então, nós desconsideramos o verbo de ligação. Porém, ele está de forma invisível, mas ele está aqui, tá? Porque é como que se fosse dizer, meu amigo chegou e está atrasado. Mas só que a gente tira o verbo de ligação e a oração fica apenas, meu amigo chegou atrasado. Então, por termos dois núcleos, um que é o predicativo do sujeito, que é um adjetivo e que é o nome, né? Núcleo nominal. E nós temos um outro núcleo, que é o verbo significativo, que é o núcleo verbal. Então, nós temos dois núcleos, né? O verbal e o nominal. É como que se uníssemos, né, os dois tipos de predicado. Então, nós temos o predicado verbo nominal, tá? Nós temos aqui um predicado verbo nominal, tá? E a última frase, né, que eu deixei como exemplo, né, porque o predicado verbo nominal, né, predicado verbo nominal, tá? Ele também vai se apresentar com o predicativo do objeto, tá? O predicado nominal, só nominal, não é só predicativo do sujeito mesmo. Mas quando é predicado verbo nominal que contém dois núcleos, né, o nome também pode ser apresentado pelo predicativo do objeto. Predicativo, que eu já disse, é aquele adjetivo, né, que se dá quando ele está ligado ao sujeito, ele é predicativo do sujeito. Quando ele está ligado ao objeto, ele é predicativo do objeto, tá? Então vamos ver aqui na frase, né? Ele acha a esposa bonita, né? Então aqui de novo nós temos o quê? O verbo significativo, que é o verbo transitivo direto, né? Então nós temos aqui o objeto direto, esposa, né? Objeto direto. E nós temos aqui bonita, o estado, uma qualidade, um adjetivo, né, sintático que se dá ao objeto direto, esposa, o adjetivo, que é o nome, né? Então,
De novo, nós temos dois núcleos. Por que nós temos dois núcleos? Porque primeiro nós achamos o primeiro núcleo, que é o verbo achar, né? Verbo achar é um verbo de ligação? É um desses verbos aqui? Ser, estar, continuar, andar, ficar, parecer, permanecer, tornar, se virar? Não, né? Se não é um desses verbos de ligação, ele é um verbo significativo. Se é um verbo significativo, então nós temos aqui um núcleo, né? Que é o núcleo verbal, né? Porém, a frase não termina aqui, né? Nós temos o objeto direto esposa e temos o predicativo do objeto, que também é um outro núcleo que aparece nesse predicado, que é um adjetivo que se dá ao objeto direto esposa. Então, por termos dois núcleos, seguindo o mesmo exemplo daqui, né, desse outro exemplo aqui, então, por termos dois núcleos, então nós temos o predicado verbal e nominal ao mesmo tempo. Quando isso ocorre, nós temos um predicado verbo nominal, tá? Então, o predicado verbo nominal, ele pode apresentar dois núcleos, né? Com o verbo significativo, né? E com o predicativo do sujeito. Com o verbo significativo e ele pode se apresentar dois núcleos. Com o verbo significativo, né? E o predicativo do sujeito, ou com o verbo significativo e com o predicativo do objeto, tá? Então, para finalizarmos, né? Predicado verbal tem como núcleo o verbo significativo, que não é nenhum desses verbos de ligação que aparecem, tá? Se não é nenhum desses verbos de ligação, é um verbo significativo. Predicado verbal tem como núcleo o verbo significativo. O verbo é que é o núcleo do predicado, então por isso é predicado verbal. Predicado nominal tem um desses verbos de ligação que não apresentam ação, né? Porém, nenhum desses verbos de ligação apresenta ação, porém, né, ele tem como núcleo o predicativo do sujeito, né? Quando ele tem como núcleo o predicativo do sujeito, que é um adjetivo, né, que é um nome, então nós temos um predicado nominal. E o predicado verbo nominal contém dois núcleos, né? O núcleo, que é o verbo significativo mais o predicativo do sujeito, ou o verbo significativo mais o predicativo do objeto, tá? É isso. Espero poder ter ajudado e até a nossa próxima aula, se houver e se Deus permitir. Valeu!